Vários. Já participei dessas há uns anos atrás, há uns 3, 4 anos, foi muito bom. Tudo bom, está em bom lugar. Agora está mais próximo, né? Então, agora para ficar, porque aqui é o seu lugar. Então, seja bem, eu estou morando aqui pertinho. Que bom, seja bem-vinda, obrigada por voltar para nós. Muito bem, queridos, então um ótimo dia para vocês. Nós vamos dar início aqui às atividades do dia, chamando a nossa Fátima para fazer a nossa leitura e organização. Bom dia. Bom dia. Até o fim. Está no livro Com Nós, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Disse Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simboliza o término e sim a finalidade ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Por isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Antes de a gente continuar, duas coisas. Nós estamos com o bazar de Natal, que as nossas lindas, maravilhosas meninas do sábado fizeram, então já está aqui. Vocês sabem que tudo aqui é energizado. Mas é verdade, elas fazem com tanto amor e tão energizada. E ainda vocês ajudam a casa, se junto com aquele presente, se vocês quiserem, uma lembrancinha do nosso bazar, que a gente vai ficar bem feliz. Outra coisa, nós temos aqui necessidade de apadrinhamento de 35 famílias, que nós ajudamos todos os meses, com a alimentação, e agora vem o Natal. São pessoas que necessitam de outras pessoas para que tenham uma ceia de Natal melhor do que elas têm no dia a dia. Se nós pudermos ajudar, vamos fazer isso, R$35 por família. Então, quem puder, só no final do trabalho, quando você passa, ir lá na biblioteca e ver a lista lá para poder auxiliar a nós e ajudar essas pessoas de criança, essas famílias. Então, fica aqui, depois não falem, vou repetir. Chegar na espiritualidade e falar que vocês espiritual não vão aparecer. Porque nunca vocês tiveram a oportunidade de fazer caridade, eu aqui a pessoa. Muito bem. Vamos então à nossa prece. Amado Mestre Jesus, te convidamos mais uma vez para que estejas conosco, ao lado, Senhor Jesus, de cada um de nós, envolvendo-nos, pegando para ti, Senhor, os desejos profundos dos nossos corações. Mas mais do que isso, Senhor, caminha conosco nessa estrada evolutiva que tu bem sabe
faz com que nós, Senhor, cantemos e adoremos dentro dos nossos corações com os teus ensinamentos para trilharmos o caminho da evolução, o caminho do amor a cada dia das nossas existências. Temos tantos irmãos sob tratamento no plano espiritual, olha por cada um deles. Olha pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que sabemos neste momento que precisam de ti. E por todo o território da terra, onde há dor e sofrimento, que tu derrames no teu olhar amoroso as energias santificadoras para minimizar a dor e o sofrimento desses tantos irmãos nossos. E aqueles nossos irmãos que estão nas filas espirituais, tenham compaixão. E aquele Senhor que a gente quer uma luzinha em seu coração, ajuda-no a que seja assim. Em teu nome, Senhor Jesus, damos por início da manhã de hoje. Queridos amigos, hoje é um dia especial para nós. Por que especial? Porque nós vamos receber o Will Lira, que nunca esteve conosco. E ele aceitou o convite para estar aqui nesta casa. E só por isso nós vamos receber ele, sabe, para ter um amor que a gente tem, que é verdadeiro nessa casa. A gente vai vibrar por ele, para que ele sinta um abraço acolhedor de nós aqui nesta casa e da nossa espiritualidade ainda. E ele pertence ao Centro Espírita Antônio de Pádua, lá na Caxirinha, no sul da cidade, coordenador de estudo, palestrante, nós vamos ser ouvidos, que Jesus te ilumine, que te ajude a desenvolver uma situação. Que eu falei para ele que se eu tivesse me ligado antes, eu teria dito que nesta casa eu seria para não precisar. Mas ele não falou para mim, vai ouvir. Deixa eu falar uma coisa no final, você que faz a coisa. Para falar aqui nesse microfone aqui, ou pode ser? Se você falar alto, vai. Meus irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia! Já desde sempre agradecido aí pelo acolhimento. Já recebi esse abraço carinhoso de cada um. E que Jesus nos ilumine a espiritualidade que agora aqui nos envolve, nos permita uma boa interação, a gente consiga captar um pouquinho, né, que eu tento trazer, assim que eu fiz com muito carinho, e que a gente consiga aproveitar um pouquinho desse conhecimento tão necessário para a gente. Oi? Bom, qual o tema que eu escolhi então para trazer, para a gente estudar hoje? É no capítulo 9, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Né, o capítulo é o Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. E o item 7 está nas instruções dos Espíritos, cujo tema é a paciência. A paciência, né, é uma das qualidades, é uma das virtudes que a gente deve desenvolver para que a gente alcance exatamente essa mansuetude e essa pacificidade que a gente precisa, né? Alcançar essa paz de espírito que a gente precisa. E nesse texto, quem escreve se diz um espírito amigo, mas que por aí dizem que é Joana de Ângeles. E ela fala que ela faz referência à paciência com relação exatamente aos sofrimentos, às dores que passamos no nosso dia a dia, exatamente por estarmos ainda nesse mundo de provas e expiações. Mas, para isso, a gente conseguir entender um pouquinho o que é essa dor, vou trazer uma história que está escrita no livro Ave Luz, esse aqui. É do psicografia de João Nunes Maia. João Nunes Maia foi praticamente um discípulo de Chico, né? Ele trouxe, ele foi chamado pela mãe, já desencarnada. Chico recebeu uma mensagem dela, conclamando para que ele trabalhasse na mediunidade. E ele, né, porque ele tinha muita coisa boa para trazer com
relação à doutrina dos Espíritos e ao Evangelho de Jesus. Então ele conheceu Chico e começou a desenvolver com intimidade junto a Chico. Viraram grandes amigos. E ele traz obras maravilhosas, né, de alguns espíritos aí, Miramês, Shaolin, é o caso desse espírito aqui. E traz exatamente momentos que a gente não conhece da vida de Jesus, que não está escrito na Bíblia, como também traz a Amélia Rodrigues, traz o irmão X, né, Humberto de Campos. Então a história ela começa da seguinte forma. Existia no Antigo Testamento, no livro Gênesis, um sacerdote, ele era tratado como um sacerdote de Deus, chamado Melquisedeque. E Melquisedeque significa rei da justiça, pelo nome dele. Não se tem muita informação sobre ele no Antigo Testamento. Não se conhece nada dele. É tudo muito nebuloso, muito misterioso com relação à história dele. Contudo, o próprio Paulo de Tarso, na sua Epístola aos Hebreus, faz uma referência a ele. Ele sendo um grande espírito da época, e que ele era... Não havia uma genealogia sobre aquele espírito. Ou seja, a gente vê no Antigo Testamento vários personagens e fala, é filho de tal, da mãe tal, o avô é tal, e não se tem nada sobre Melquisedeque. Então não se tem nada escrito sobre isso. Então, Paulo de Tarso, ele cita, ele sem pai, sem mãe. E o pouco que se conhecia dele estava escrito em alguns textos que estavam na biblioteca da Babilônia. E esses textos foram queimados, porque acreditaram, a Igreja Católica acreditou que ele era de uma linhagem de bruxos, e acabaram queimando os textos. Ou seja, se perdeu ainda um pouquinho da história que se conhecia dele. Sabidamente, ele era conhecido por prodígios espirituais, por fenômenos mediúnicos e por sua sabedoria. Por isso ele era considerado sacerdote de Deus. Tanto que hoje a gente colocar na internet Melquisedeque e Jesus, existem aí alguns escritos querendo comparar quem que era melhor, se era Jesus ou se era Melquisedeque. Tamanha a voluptuosidade daquele espírito. E toda essa história de Melquisedeque deixou o apóstolo Tomé curioso. Ele achava aquele personagem interessante, quando ele lia um pouco sobre ele. E Tomé, ele era um homem que buscava muito conhecimento. Ele era um sedento por conhecimento. Ele procurava conhecimento todo dia. Por quê? Lembra aquela história do só acredito vendo? De Tomé? Pois é. Ele queria entender tudo. E para entender ele tinha que estudar. Então ele conhecia, se estudava todo dia. E as questões que incomodavam Tomé no seu íntimo eram relacionadas à dor. Por que a dor? E naquela época, muitos profetas comentavam sobre a dor, da necessidade da existência da dor. E para ele não entendia por que aquilo. Nossa, se Deus é amor, Deus é tão bom, para que a dor? Para que a dor? Então, certa feita, ele consigo mesmo, aí eu vou me dar o luxo aqui de ler, porque não decorei. Nesse texto, o Tomé, ele pensando sobre a dor, ele pensa consigo mesmo. Ele fala assim: a dor é incompatível com a paz. Não pode existir onde reina a felicidade, e nos faz tristes quando chega. Desculpe meu X, tá? Sou carioca. Ela é certamente um agente das trevas, porque no lugar onde está Jesus, ela desaparece. Então ele sabia que Jesus curava os doentes. É verdadeiramente uma sombra que não suporta a luz. Então,
ele sabia que Melquisedeque, na época em que ele viveu, ele curava muito. Ele curava várias doenças. Em certa feita, está descrito que dois leprosos entraram numa igreja em que eram proibidos. Só o fato de eles barrar naqueles dois leprosos, os leprosos foram curados. Então, Tomé, ele sofreu com essa situação. Meu Deus do céu, não entendo por que a dor. Por que a dor? Porque ele incomodava ele, no seu íntimo. Aí, chegaram mais um fim de tarde, na cidade de Betsaida, que era a cidade natal de Pedro. Né? Então, todo fim de tarde, os apóstolos se reuniam a Jesus para discutir assuntos. Então, naquele dia, assim que todos se reuniram, Judas Tadeu entoou uma grande oração. E ao terminar a oração, Tomé, sedento, ansioso por perguntar, ficava incomodado com aquela situação de entender o porquê da dor, ele se levanta e chega até o mestre e fala: mestre, eu sei que muitas vezes eu fico intolerável. Olha só como ele se coloca. Ele é intolerável, ele se acha muitas vezes intolerável. Por quê? Porque ele era um cara que queria buscar o tempo todo uma explicação das coisas. E às vezes não era nem possível naquele momento para ele entender. Mas ele era aquele chato, digamos assim. Então, mestre, eu queria que você me desse uma oportunidade de fazer uma pergunta. E aí ele faz a seguinte pergunta: mestre, o que a dor representa para o Senhor nos caminhos humanos? E aí eu não vou ler o trecho todo, porque a resposta aqui é muito grande. É o Cristo envolvido em uma tranquilidade imperturbável, inicia a sua alocução. Tomé, creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade, que ainda desconhece seus benefícios. O teimoso nas hostes do mal, aquele que não respeita os direitos alheios, o que apressadamente julga seus semelhantes, que maltrata a quem quer que seja por simples antipatia, o intolerante que não mede sua brutalidade. E aí, entre vários exemplos que Jesus cita, ele fala assim: esse não há outro recurso para ele a não ser o sofrimento. É ser consciente de que, se não respeitarmos as leis harmonizadoras da criação, caímos nos braços desse anjo que vem nos socorrer em nome de Deus, anjo cujo nome é dor. Pois bem, a dor é esse fogo para os alimentos da alma, que vem para nós um tanto grosseiros, revestidos de muitas indumentárias. E os sofrimentos, os problemas e os infortúnios aguçarão a nossa sensibilidade de maneira a entendermos com mais eficiência o chamado da vida maior. Olha que coisa linda. O esforço próprio, e que o texto hoje de abertura da harmonização é perfeito, passa a ser um trabalho que nos traz alegria na conquista dos valores eternos. Os que se revoltam com a dor desconhecem seus valores. Jamais bate em porta errada. Então, Jesus foi bem claro quando ele nos comenta sobre a necessidade da dor como instrumento de redenção de cada um de nós. Dessa forma, o Espírito Amigo, ele cita no item 7, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele completa, ele diz que nós devemos bem dizer a Deus, porque nos marcou com essa dor aqui neste planeta para a glória no céu.
O que ele está querendo dizer? Que Joana de Ângeles está trazendo para a gente? Essa dor é instrumento abençoado para que nós, ainda espíritos rebeldes, espíritos imperfeitos, vivendo nesse mundo de provas e expiações, tenhamos a oportunidade de aprender a lei do amor. Somos ainda muito crianças espirituais, como foi dito na nossa lição. Muito que aprender. E, infelizmente, o livre-arbítrio mal usado nosso ainda nos permite tropeçar e cair em buracos e sujarmos o nosso perispírito, mancharmos a nossa intimidade espiritual. Daí a necessidade realmente da dor. Então, a dor nada mais é que o veículo através do qual nos regeneramos dos erros cometidos. Então, assim, as dores, né, nesse nosso viver aqui, eles são realmente esses instrumentos abençoados. Né? A gente tem que entender que, se vivemos aqui, nesse mundo de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. Temos que ter essa consciência. É importante para que a gente consiga galgar um passo a mais. Se a gente não ter, primeiramente, a consciência do estado que nós pertencemos, de quem nós somos no nosso íntimo, a gente não vai conseguir dar um passo à frente. Então Deus, né, na sua justiça divina, misericordiosa, né, sábia, Ele dá essas oportunidades da gente conseguir, através desses instrumentos, a gente conseguir dar esse passo a mais na nossa caminhada evolutiva. Ele dá essa oportunidade da gente ressarcir erros passados, reparar atos infracionários da lei divina que causamos ao nosso próximo em algum momento da nossa estrada da imortalidade. Dá oportunidade de aprender coisas novas e, principalmente, dá oportunidade da gente desenvolver qualificações nobres que existem na nossa essência espiritual. Não vamos esquecer que somos feitos de uma centelha divina. Temos Deus dentro da gente. E se temos Deus dentro da gente, nós temos todas essas potencialidades que nos levarão um dia ao estado de espírito puro, espírito Cristo. Cristo passou por tudo isso que a gente passou. E veio aqui para exemplificar. Então, temos essas potências dentro de nós. Sementes ali prontas para aflorar. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? É com esforço. E quais delas são importantes para esse nosso desenvolvimento? O recurso da paciência. Então, se com paciência às vezes é difícil, imagina para o impaciente. O Espírito Médio, ele no livro Os Prazeres da Alma, tem uma lição chamada Paciência. Ele fala assim: nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, o que ele está trazendo para a gente aqui? Essa informação muito interessante.
quando a gente não tem paciência, seja em que situação for, seja com quem for, a gente desequilibra nossos pensamentos, desequilibramos nosso estado vibratório, que repercute automaticamente no nosso corpo físico, diminuindo nossa imunidade, o que vai trazer infecções, desequilibrando a homeostasia da nossa fisiologia, pode trazer novos problemas patológicos. Então, a paciência, ela parece uma coisa muito simples, né? Mas a repercussão dela no homem integral é muito grande. E além disso, para agravar, às vezes a solução está ali na nossa frente, como diz ele aqui. Lembremos que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. A solução daquele problema está ali na nossa frente, mas a impaciência nos traz aquela venda que nos deixa de enxergar a solução que está logo ali. Então, o que é a paciência para alguns amigos espirituais que vêm trazer a sua colaboração? A Joana de Ângeles, ela diz para a gente que a paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. O que está querendo dizer para a gente? É saber agir certo, no momento certo, com serenidade, sem desespero e sem exasperação. Quando a gente tenta agir dessa forma, a gente vai minimizar a possibilidade de cair num novo erro. Diz também que a paciência significa autoconfiança. Por que autoconfiança? Nós passamos por diversas experiências na Terra. Essas experiências vão trazendo conhecimento. A gente vai aprendendo a lidar com aqueles problemas. Cada vez que a gente trabalha sobre eles. A gente teve um problema hoje, não conseguiu resolver, errou. Teve um segundo problema, errou. Teve um terceiro, errou. Teve um quarto, errou, mas errei menos. Teve um décimo, nossa, errei menos ainda. O meu dano foi muito menor. Até que um dia a gente acerta. A gente acerta. Por quê? Então, quando a gente começa a acertar, e a paciência é um instrumento, é uma virtude que nos possibilita ter essa serenidade e tranquilidade para acertar, a gente começa a ganhar autoconfiança. Por quê? Se vier o mesmo problema, pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer. Dessa vez eu não é. E de forma pensada. Não é de forma aleatória. E seguindo as leis de Deus. Outros autores espirituais também nos ajudam a trazer mais algumas considerações sobre a paciência. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dar a outra na exemplificação. Isso foi escrito por Emmanuel no livro Consolador. E o Espírito Amigo, Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela também diz que a paciência também é uma caridade, e que deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, esses autores, eles colocam a paciência num patamar muito próximo da autoconfiança, do amor, da caridade. O que eu estou querendo dizer aqui? Sem paciência, a gente não consegue ser autoconfiante. Sem paciência, a gente não consegue amar. Sem paciência, a gente não consegue praticar a caridade.
Então, a paciência é uma virtude realmente que nos propõe, nos impulsiona a viver dentro das condições pregadas pela lei de Deus. O que é esse amor que Emmanuel conta para a gente? Esse amor que a gente dá ao outro, né? Que a gente exemplifica ao outro. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos em quaisquer circunstâncias. Olha que coisa interessante. Quando a gente começa a considerar que o nosso irmão, o nosso próximo, é igual a gente perante a Deus, a gente começa a ter uma nova visão, começa a ter um novo entendimento, que aquele irmão, ele falha, e se ele é igual a mim, é porque eu também falho. E se eu quero, se eu me acho merecedor da misericórdia e da compaixão divina, da indulgência alheia, ele também merece. Nós somos iguais. Então é importante a virtude da paciência, porque ela nos proporciona, nos possibilita manifestar esse amor ao nosso irmão, porque entendemos que ele é igual a gente. Ele é falível como a gente. Está possibilitado a errar como eu erro, como nós erramos todo momento. A partir do momento que a gente atingir esse nível de entendimento, a paciência começa a se desenvolver. Porque hoje eu entendo que aquele irmão também errou, porque eu também erro. E como desenvolver a paciência? Diz Emmanuel para a gente, que é como a iluminação espiritual do nosso íntimo, que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério, é necessário educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Então, Emmanuel traz um ponto importante, que ele já trouxe no nosso texto de harmonização, do nosso esforço na autoeducação. E essa autoeducação vai passar pelo autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente conhece quais são os nossos defeitos, as nossas más tendências, e a gente se esforça em tentar amenizá-las, primeiramente, até que a gente consiga, de uma vez por todas, em algum momento da nossa vida de espírito imortal, aniquilar essas más tendências, a gente vai conquistar muitas virtudes, inclusive a paciência. Eu vou começar a entender que, mais uma vez, o que eu tenho de má tendência, o irmão próximo também pode ter. E essa má tendência vai fazer com que nós erremos. Então, esse entendimento de que o próximo é igual a gente, porque vivemos num mundo de provas e expiações, não tem ninguém melhor ou pior aqui. Estamos dentro de uma faixa, estamos ali, ó. Mas estamos ali, naquela faixa. Então, vamos considerar que somos todos iguais, sim. E esse esforço é o esforço na reforma íntima. A partir do momento que a gente começa esse trabalho de melhora do nosso ser espiritual, a gente vai galgar o desenvolvimento dessas virtudes maravilhosas, essenciais que estão no nosso espírito.
Agora vamos lembrar que a paciência é uma virtude ativa. A gente pode simplesmente sentar, cruzar o braço e esperar que a paciência venha. Não. A média ele fala ainda, continua no livro Os Prazeres da Alma. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido. Olha, grifei aqui as palavras. Com serenidade, persistência e constância. Então, quando podemos nos considerar que somos seres pacientes? Hoje eu sou uma pessoa paciente. O dia que eu enfrentar uma situação e de forma muito serena, muito calma, eu vou tentar resolvê-lo. E isso vai ser uma opção minha, é uma forma pensada, dentro do escopo das leis de Deus que está na nossa consciência. E a partir do momento que a gente se utiliza de paciência, e vamos lembrar que paciência, como disse Joana de Ângeles, é caridade, e eu faço a caridade para alguém, que é uma atitude benéfica, de acordo com a lei de ação e reação, a lei do retorno, eu vou receber também uma atitude benéfica. Olha só como é. Então a paciência é uma virtude que nos traz benefícios imensos, mas nada melhor do que a própria paz do espírito que a gente quer buscar. E como obter serenidade diante de tantas tribulações? Aí Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele faz essa pergunta. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Gente, nós somos impulsivos, não é? A gente não para pensar. Por isso, é essa necessidade do exercício, da persistência, como disse a Amélia, da constância nesse esforço em melhorar. E ele responde, educando-nos, mais uma vez, ele responde. Só a educação do nosso ser íntimo vai fazer com que a gente conquiste essa virtude. Feito isso, perceberemos que todo instante de turbação ou desequilíbrio é instrumento de teste para a avaliação do nosso próprio aproveitamento. Aí a gente para de pensar que o sofrimento muitas vezes punição. Que o sofrimento é uma coisa, não sei por que existe isso, porque eu estou sofrendo se eu não mereço. Quando a gente tiver essa educação do nosso íntimo, em que a gente vai alcançar esse entendimento de que aquilo ali, a dor e o sofrimento, é instrumento para a nossa evolução espiritual, a gente aprende a expiar. A gente está no mundo de provas e expiações. E temos que expiar. O que é expiar? Pela etimologia da palavra diz que expiar é tornar o espírito puro. Então, se a gente simplesmente não expia, ou seja, aceita, entendendo que aquilo vai te fazer bem para o teu futuro espiritual, ótimo. Agora, se você se comporta de forma rebelde frente àquele sofrimento, àquela dor, muito provavelmente é o nosso teste que eu tirei 0. E provavelmente na próxima encarnação, olha, você não fez a prova correta, vamos repetir o teste. E assim vai. Então vamos aprender a expiar. Expiar é exatamente isso. Perceber que é um instrumento abençoado de Deus, uma oportunidade de redenção. E a prática leva à perfeição. Emmanuel continua dizendo, o adágio popular considera o hábito
que o hábito faz a segunda natureza, né, do dito popular. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Então a gente vai praticando, né, se esforçando, esse esforço diário, de melhorar, de fazer o melhor, né, desenvolvendo essa paciência, tolerando o irmão. Quando a gente começa a desenvolver isso, a gente pratica isso tantas vezes, vai ter uma hora que vai ficar natural, espontâneo, como a gente fala na medicina, medular. Sai de uma forma assim, natural, sem a gente nem pensar, porque já fixou dentro do espírito, da essência espiritual. A gente não precisa nem pensar mais para fazer, porque aquele bem já está consolidado dentro do seu espírito. Então, a prática é importante, vai levar à perfeição. Mas não esqueçamos que a natureza não dá saltos. Então, a média ele nos alerta, né? Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. Então é imperioso, é necessário que a gente não tente se violentar querendo atingir metas muito longínquas. Gente, a minha meta hoje é de melhorar isso aqui. Quero melhorar isso aqui. E vou trabalhar para melhorar aquilo. Nossa, hoje eu acho que eu já melhorei um pouquinho isso aí. Já estou melhor. Com certeza a espiritualidade vai trazer uns testezinhos para ver se você realmente está melhor. Ó, passou no teste, beleza. Vou para o outro. Qual é a outra dificuldade que eu tenho? É essa aqui. E agora eu vou trabalhar nessas coisas, essa dificuldade. E assim por diante. Não vamos querer nos tornar espírito puro de uma hora para outra. A gente não vai conseguir, vai entrar numa frustração absurda. E vai te brecar a você caminhar de uma forma natural, que é o que Deus quer. Você simplesmente caminha e não para. Caminho não sabe não, mas caminha. Então, tudo a seu tempo. O livro dos Espíritos, na pergunta 811, os Espíritos respondem exatamente isso. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. E Emmanuel, ele traz essa mensagem que é muito interessante no livro Amanhece. A mensagem é chamada Paciência e Caminho. Ele meio que faz uma comparação com a nossa vida dentro de um carro, no meio de um trânsito. E eu posso dizer tranquilamente que eu tenho uma dificuldade ainda quando eu pego um carro. Ainda a minha paciência ainda tem que ser desenvolvida muito ali dentro. Mas também posso dizer com certeza que eu sou muito melhor do que eu era 10 anos atrás. Porque eu estou nesse esforço, eu estou buscando melhorar. E aí, o Emmanuel traz para a gente o seguinte: o trânsito é uma escola em que sobram aulas de vigilância e compreensão, justiça e disciplina. Olha que interessante, e é verdade. E aí ele traz para a gente: anotemos as lições da estrada e procuremos transferi-las ao trânsito da vida, em que todos somos chamados, nas trilhas do tempo, ao relacionamento com o outro. Então, tudo que a gente pode aprender quando a gente está dentro daquela máquina, com toda aquela impressão, você se acha dono do mundo quando está dentro do carro, né? E você é mais que todo mundo e você quer fazer, não, que o outro está errado e você nunca está errado, você sempre é o certo. Vamos transferir isso, esse esforço que a gente tem de melhorar, nessa situação tão pequenininha, né, que é dentro do trânsito, é a nossa vida. Ele está dizendo que pode funcionar. O esforço da renovação será sempre o mesmo.
são os recursos que a gente pode dizer que são eficientes para que a gente consiga desenvolver essa virtude, assim como muitas virtudes? Prece e fé. Com a prece, aliada à fé, obtemos forças para suportar nossas dores. Prece é a nossa conexão com o divino. E fé. Fé é diferente que muita gente, a maioria das pessoas acredita ser acreditar, né? A tradução do hebraico para fé não é acreditar, é confiar. Então, quando a gente entra em conexão com o divino e confia que a providência divina está ali e pode nos socorrer, pode nos ajudar nesse trabalho de reforma íntima, nos fortalecendo o espírito, para que consigamos fazer essa transformação que a gente tanto necessita, para alcançar essa paz que tanto buscamos. Então, vamos acreditar. A providência divina, ela ampara a gente a todo momento. A todo momento. Mesmo quando a gente acha que não está ali. Mesmo sem a gente pedir. A providência divina está conosco, nos auxiliando. Mas quando a gente se conecta e confia, a gente abre um campo energético enorme para receber essas influenciações, facilitando nossas tomadas de decisão, tranquilizando e trazendo a serenidade que a gente busca. Então, vamos orar, vamos ter fé. A todo momento. Conexão é a todo momento. A gente não pode desligar do divino nunca. Não vamos esquecer que nós somos espíritos imortais. Estamos momentaneamente aqui, mas mergulhados no divino. Então a gente não pode se isolar do divino. A gente tem que estar conectado a ele. O divino está aqui, nós somos um pontinho de areia, um grãozinho de mostarda perto do divino, ali, englobado ali dentro, o divino querendo ajudar a gente, nos ajudando, e a gente tem a possibilidade de receber mais ajuda que a gente não consegue. Não vamos esquecer disso. O divino está aqui, gente, do nosso lado, o tempo inteiro. E aí, para encerrar nosso estudo, eu trouxe um texto de um trabalho que foi feito com o Chico Xavier, que ele desenvolveu nos idos de 1970, em que alguns grupos de pessoas estudiosas do Espiritismo, do Evangelho, se reuniam no grupo espírita em Uberaba para discutir algum assunto do Evangelho. E, em seguida, nesse grupo se encontrava um grande amigo do Chico, também um grande estudioso do Espiritismo, chamado Herculano Pires. E esse trabalho era feito o seguinte: após feita a discussão, Chico ele recebia uma mensagem do Espírito. E aí, obviamente, com a autorização e a anuência do Espírito que escreveu e de Chico Xavier, o Herculano Pires, que era jornalista, ele fazia uma crônica referente àquele texto que foi psicografado e publicava no Diário de São Paulo. Isso ocorreu mais ou menos durante um ano. Um desses textos foi psicografado por Chico, vem de Emmanuel, que tem o título Nos Dias Difíceis. Também peguei alguns trechos dele. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Traz aquela lembrança das dificuldades que você já passou outrora.
Será que a gente não consegue trazer alguma experiência daquilo para que a gente possa lidar com aquela situação difícil de agora? Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Ele está dizendo aqui, olha isso aqui, às vezes passamos por problemas e do nada, se a gente nem pensar que o problema se resolveu. Olha a providência divina aí do nosso lado. Sem pedir. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideais que o arrebataram da morte. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação, por tarefas inadiáveis a outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te coração com um edificante apoio afetivo. E aí, Herculano Pires, quando ele vai escrever a crônica dele, ele faz assim, ele diz o seguinte, que nos dias difíceis precisamos dar ensejo a Deus. Vamos retornar lá para essa fé. A gente passa todo dia por problemas, né? A gente muitas vezes se deixa cair no desespero. E o desespero é aquele véu negro que não deixa a gente enxergar mais nada. E a gente não dá nem a possibilidade desse ensejo a Deus. Ou seja, dessa oportunidade de pedir a Deus por socorro. Ensejo a Deus, oportunidade de pedir. Quando a gente acredita, quando a gente confia na providência divina, quando a gente estabelece essa força íntima da fé e passa a confiar que algo acima de nós e ao lado da gente pode nos ajudar, a gente adquire a serenidade, a tranquilidade e a paciência para resolver a situação, aquele problema. O amor de Deus, ele vela por todos nós. Todos nós. E esse amor, muitas vezes, vem através das oportunidades. É o que a gente chama de amor-libertação. Por quê? A dor traz libertação. A dor é um instrumento abençoado, mais uma vez, que vai nos libertar desses aguilhões que nos grudam na matéria. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, são chagas da humanidade. Porque a gente, como disse Jesus no texto do Abre Luz, a gente fica mais sensível à espiritualidade, à verdadeira vida, às leis do Pai. Então é essencial essa experiência de confiar, de estar conectado à divindade. É essencial. Só assim a gente vai conseguir. É o nosso motorzinho que nos ajuda ali a impulsionar para cima, para frente do alto. Então a intervenção de Deus na nossa vida só depende
da igreja. Somente da igreja. Então, finalizando nosso último slide. O Espírito Amigo, ele termina o texto no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Jesus nos abençoe. Vamos elevar nosso pensamento a esse grande amigo que está aqui para a gente, a nos auxiliar, a nos auxiliar a todo momento. Querido Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por este momento de amor, de grandes vibrações que hoje nos abençoa, trazendo a possibilidade do entendimento do nosso esforço pessoal para que desenvolvamos todas as virtudes que estão ali na sementeira da nossa essência espiritual. Que suas mãos benditas, vindas por meio desses trabalhadores da sua seara de amor, sejam o nosso motor, nossa mola propulsora, para que sigamos firmes, persistentes, constantes na busca da evolução espiritual. A única coisa que levaremos desse mundo amor que hoje nos faz graça. Muito obrigado, querido amigo, toda a espiritualidade amiga dessa casa, que agora nos envolve e nos traz um grande abraço. Fique conosco hoje e sempre.